o seu todo-poderoso Cebolinha, mais uma vez, deixa a desejar. Teve uma leve melhora, pelo menos hoje, né, se propôs a ir para o embate, a tentar vencer a defesa adversária, conseguiu ter êxito em algumas jogadas, mas ainda muito aquém de quem a gente espera. E hoje a gente teve uma grata surpresa. Matheus Gonçalves é o nome da criança. Mudou completamente o time. Estávamos no primeiro tempo sonolento, um primeiro tempo no qual as chances de maiores perigos, né, acabaram sendo as faltas cobradas, uma pelo Marinho, ali da intermediária, como também uma falta cobrada da intermediária pela equipe do Resende, que foi muito bem defendida pelo Matheus Cunha, depois que o nosso queridíssimo Pulgar saltou na barreira e fez com que a bola passasse no meio da barreira, por baixo de seus pés. Matheus Gonçalves estava ali atento, conseguiu fazer uma grande defesa. Primeiro tempo muito pobre, né? Além dessas duas cobranças de faltas, a gente teve uma chegada do Mateuzinho, né? Numa troca com o Marinho ali, que ele chutou em cima do goleiro, o goleiro fez uma boa defesa, e 500 milhões de cobrança de escanteios que não resultaram em absolutamente nada. Segundo tempo, o Vitor Pereira acertou na entrada do moleque, do Matheus Gonçalves. Ele entra, muda completamente a cara do time. O time já estava querendo buscar mais, teve já mais oportunidades, Cebolinha chutando para fora. A gente teve o Mateusão cabeceando no chão para a defesa do goleiro. Tivemos mais alguns lances de perigo, até que saiu o gol numa jogada que se nós olharmos o gol do Matheus Gonçalves, a gente vai perceber que é uma jogada muito peculiar do nosso queridíssimo Cebolinha, que ele não vem conseguindo fazer a jogada. Ele sai pela esquerda, rabiscando para a direita e acaba dando aquele chute com curva, aquele chute, né, que acaba sendo mortal e acabou consagrando Cebolinha. Mas não, quem se consagrou hoje com aquele chute foi o Matheus Gonçalves, que para mim foi um monstro, foi o dono do jogo, mudou completamente. E a gente ainda tem mais pontos positivos, né? A gente tem, além dessa mudança do Matheus Gonçalves, que foi a entrada, com a saída do volante, que vinha fazendo até uma boa partida, teve a inversão do Wesley com o Mateuzinho. E isso, por si só, deixou o moleque lá pela direita muito mais à vontade, jogando na posição dele. Acho que o Vitor Pereira deveria ter feito isso desde o primeiro tempo. Ele acabou se equivocando nisso. Mas tivemos mais surpresas agradáveis, que foi a entrada do Lohan, que foi a entrada do André. Esse André mostra muita velocidade, de longe lembra, né, o biotipo dele, a forma como joga o nosso queridíssimo Bruno Henrique, que ainda está lesionado, está voltando de lesão em breve, se Deus quiser. E o Flamengo melhora consideravelmente depois do gol também, encontramos mais espaço e, surpreendentemente, sai de um lance do Marinho como lateral esquerdo, a bola, o lançamento para o meio de campo, por uma triangulação rápida do Matheus Gonçalves e o André, né, para que nós pudéssemos fazer o segundo gol, que acabou tranquilizando ainda mais. Depois disso, entra o Lohan, dando show, puxando um contra-ataque ali, quase conseguindo uma grande jogada, teve um lençol dele no meio de campo, mostra que tem qualidade, habilidade, tem capacidade de contribuir. Enfim, tarde dos meninos nesse sábado de carnaval aqui na partida entre Flamengo e Resende. Para mim, eu considero um bom jogo, sobretudo quando eu vejo o contraste entre o primeiro e o segundo tempo. O primeiro tempo do Flamengo, o primeiro tempo consegue até uma pressão ali no início, muitos escanteios. Acho que teve uma hora que você estava até contando, acho que foram 8 escanteios, um número realmente muito alto de escanteios, mas de pouca efetividade, de pouca personalidade, de pouco interesse. O time do Flamengo hoje, no primeiro tempo, era um time sem personalidade. Só que no segundo tempo as coisas mudam, e com isso muda o resultado, e com isso mudam perspectivas para os próximos jogos. Então, eu considero sim um bom jogo, até porque hoje eu disse que era um jogo muito importante individualmente para os jogadores. Os jogadores que tivessem oportunidades hoje, eles tinham que entrar e provar que eles teriam condição de ser aproveitados nos próximos jogos do Flamengo. Essa era a ideia, do ponto de vista individual. O que o Matheus Gonçalves fez hoje? O Matheus Gonçalves deixou claro para o Vitor Pereira e para a torcida do Flamengo que ele tem totais condições de ser aproveitado. Para mim foi a grata surpresa do jogo de hoje. Todo mundo sabe da qualidade dele, mas é um jogador muito jovem ainda. A gente fica na dúvida se ele vai realmente render entre os profissionais. Deu para reparar que ele é bem franzino, pela idade também, isso é totalmente normal. E o cara entrou e foi o nome do jogo. Aí que tá. E aí que eu quero
Eu tô cornetando demais o Cebolinha, eu sei. Mas olha só, o Gonçalves entrou no meio do jogo. Ele poderia ter errado 90% das coisas que ele fez. Porque isso acontece, isso é do jogo. Mas ele entrou com personalidade suficiente. Ele entrou sabendo o que ele tinha que fazer e entrou sabendo que ele tinha que fazer alguma coisa para ajudar o Flamengo a botar 1-0 no placar. E assim ele fez. Então, eu estou muito empolgado com a partida do garoto. Acho que o Matheus França entrou muito bem no segundo tempo. Primeiro tempo dele meio perdido, não conseguiu ser um organizador do time, não conseguiu ser um meia. Mais pela direita, um pouco mais recuado, achei que ele jogou bem. Acho que o França, com esse campo, ele joga bem. O Mateuzinho, surpreendentemente, jogou bem de lateral esquerdo. O Mateuzinho hoje, lateral esquerdo, foi melhor do que o Mateuzinho, lateral direito. Algo bem curioso, mas não vou passar falando um por um, não. Mas acho que ficou nítido que no segundo tempo o Flamengo teve personalidade. Os jogadores assumiram a responsabilidade que eles tinham de se impor tecnicamente ao Rezende. No primeiro tempo o Flamengo não fez isso, então por isso eu achei um bom jogo, Bigode, pela personalidade que eu vi, talvez não tanto pela técnica, sobretudo quando você analisa os 90 minutos. Show de bola. Cara, eu assim, falando sobre essa questão do Cebolinha, é a visão de quem até então no banco ninguém mostrou nada, né? E aí você, obviamente, faz essa mudança. Hoje diria para você que qualquer um dos 4 jogadores de frente, se não puderem jogar, eu botaria o Matheus Gonçalves. Qualquer um. Você vai falar, porra, não pode jogar o Arrascaeta, Matheus Gonçalves. Não pode jogar Everton Ribeiro, se ele manter esse quarteto, Matheus Gonçalves. Não pode jogar o Gabigol, Matheus Gonçalves. Que é, inclusive, a posição dele. Até ia perguntar isso para você quando a gente chegasse aqui, que a posição dele na real seria na ponta direita, não é isso? Na base? Isso aí. Ele joga muito pelo lado direito, joga com o pé trocado, e ele tem muito esse drible, né? Esse negócio de puxar para a esquerda, mas ele é bem versátil, ele consegue jogar. Eu lembro de um jogo que o Mateusão não jogou, e foi uma goleada do Flamengo sobre o Palmeiras. E aí era Vitor Hugo como meia central, Gonçalves numa ponta, Peterson na outra e o França como falso 9. Eu tô lembrando desse jogo. Mas assim, eu hoje, e o Pedro não pudesse jogar, eu botaria o Matheus Gonçalves e passaria o Gabigol para centroavante. É o que eu tô falando para você, tanto o Alan quanto o Rafa. É o seguinte, até então no banco de reserva ninguém mostrou nada. Ninguém. Agora já apareceu com um moleque mostrando alguma coisa. Vamos aproveitar ele, nego. Aí aquela teoria do Cebolinha, eu já boto de escanteio. Entendeu? Aí eu já boto de escanteio, porque agora apareceu um. Podia ter sido o Matheus França, hoje brilhando pra caralho. Ia ser Matheus França. E podia ser Cebolinha. Agora, ninguém brilhando nada, eu continuaria batendo a tecla de que tem que ter uma novidade, de repente o Cebolinha pudesse ser uma. Mas assim, hoje algumas coisas positivas. O André como centroavante, não dá mais para botar o Mateusão como um reserva nesse time, um titular nesse time B, tendo o André. Né? Isso eu tô pensando sem improvisação. O André não pode ficar no banco desse time. O Matheus Gonçalves não pode ser banco desse time. E eu diria para você, o Lohan já tem que começar também a ficar no banco de reserva do time principal. O moleque é diferenciado. Hoje não jogou bem. Hoje não teve tempo para jogar. Né? O pouco que ele jogou, tu vê que ele mostra a qualidade. Eu acho que esses 3 moleques, né, fora o Matheus França, que a gente já tá dando oportunidade, esses 3 moleques eu acho que tem que ter um olhar mais bacana do Vitor Pereira. E vou falar uma coisa para vocês, às vezes é Deus agindo, tá? Às vezes Deus faz uma coisa ruim, é foda. Às vezes Deus dá um passo atrás para dar 20 na frente. O Marinho hoje saiu machucado. E eu vou dizer para você que possivelmente o Marinho, vou chutar aqui pela reação dele, eu não sou médico, o Marinho possivelmente deve estar fora do jogo do Independente Del Valle. E para mim isso é na hora certa. É a hora do Matheus Gonçalves. Originalmente ele é dessa função. Para mim é a hora certa de o Vitor Pereira chegar e falar assim, Marinho, não dá. Bota o Matheus Gonçalves destruir e aí o Marinho sequer volta.